Ao longo dos anos, mesmo com a nossa rotina equilibrada, uma boa alimentação, atividade física, podemos mesmo assim não conseguir atingir os nossos objetivos, a nossa melhor versão sozinhos. Os procedimentos e as cirurgias plásticas corporais existem para nos auxiliar a conquistar nossos objetivos através da ciência, tecnologia e arte. Quanto melhor e mais precoce fizermos a nossa parte, mais rápido conseguiremos atingir nossos resultados. Boa tarde novamente, amigos. E para finalizar, a gente vai falar agora da parte de estética corporal, os procedimentos cirúrgicos que nós podemos realizar. Na mesma lógica que a doutora Daniela falou, o nosso objetivo não é mudar as pessoas, mas aflorar a sua melhor versão depois que ela fez todo esse trabalho de base que a gente viu no primeiro módulo. Alimentação, treinamento físico, uma qualidade de vida mais adequada e que a gente possa usar a cirurgia plástica como uma forma de conseguir aflorar isso. Então, a primeira lógica é a gente dominar os conceitos elementares, né? Assim, a base de tudo, o que faz a gente entender e o que faz a gente chegar às nossas melhores versões. Então, para isso, a gente tem que dominar primeiro os elementares para depois dominar as possibilidades. Nesse conceito, pensando em anatomia, a gente sempre tem uma sequência natural a nível corporal de pele, gordura, musculatura e a porção óssea que lhe dá suporte. Então, quando eu penso num paciente, eu estou pensando nas 4 camadas. Como eu posso melhorar a pele? Como eu posso melhorar a zona gordurosa que tanto maleficia ela? O que é que eu posso atuar em relação à musculatura que ela já tem? E como está a densidade óssea desse paciente? Nesse conceito, nós temos duas queixas muito comuns no nosso mundo, no mundo da cirurgia plástica, que é a celulite e a flacidez. Em relação à celulite, nós classificamos ela em 3 partes. O grau 0, que é quando você faz pressão e não aparece nada, normalmente é uma pessoa que não está 40 mais. O grau 1 é quando você faz uma pressão e você já consegue ver alguns pontos marcados, esse ponto de inflamação. Grau 2 e grau 3. Como vocês podem perceber, o grau 3 é o grau mais avançado. É um grau que normalmente não viria para mim necessariamente. Ele precisa de um treinamento prévio. E ele precisa do primeiro módulo desse nosso evento. Toda a parte nutricional, toda a parte estrutural, tudo aquilo que ela deveria ter feito para ficar menos inflamada, para que eu consiga atuar na minha área. De outra maneira, seria só vender um sonho. E a gente não vende sonhos, a gente vende metas e objetivos. Nesse conceito, eu vou entender que uma paciente que é um grau 2 como esse, se eu utilizar um bioestimulador, como a doutora Fernanda falou, ou o Morpheus, eu consigo um resultado como esse, porque a paciente me possibilitou alcançar isso. Então, o mérito é um mérito conjunto. Eu já digo para vocês de antemão que não existe procedimentos mágicos, existe uma parceria entre profissionais, o entendimento da nossa melhor versão e até onde nós podemos chegar com segurança e tranquilidade. Assim, a gente sobra a flacidez de pele. A flacidez de pele ela não pode ser confundida com excesso de gordura nem flacidez de musculatura. É muito comum o paciente às vezes chegar, doutor, tem essa gordura aqui do lado. Não, você tem flacidez. A gordura ela está no lugar certo, da camada certa, e você não tem uma tensão muscular. Então, tudo que eu vou utilizar o Ultraform, vou utilizar Body Tight, Renúvel, todos esses nomes que vocês devem ouvir agora com as tecnologias, eles não vão ser eficientes se eu não tenho uma base para trabalho, uma base elementar. E os pacientes de grau 1 a grau 3, é óbvio que o grau 3 sempre vai ser um desafio maior do que o grau 1. A boa notícia é que com o nosso primeiro módulo a gente percebeu que a gente consegue chegar em estágios melhores se a gente fizer a nossa parte também, a parte muscular, a parte alimentar, a parte de hábitos de vida. E o paciente como esse, que apesar da flacidez ser um grau 1, esse sim é um paciente que responde a uma estimulação com Body Tight, uma estimulação com argoplasma. Então as tecnologias vieram para auxiliar, não para substituir o que nós temos que fazer. Porque os melhores resultados são resultados em conjunto. E resultados como esse só são possíveis em pacientes equilibrados. Nesse contexto, como é que a gente consegue resultados como esse? Como é que eu consigo um resultado assim? Esses resultados só existem se existir alguma coisa por dentro. Se a paciente tem uma atividade muscular, que a gente consegue existir, se a gente tem uma paciente tem um hábito de vida, a paciente tem um processo desinflamatório, se a paciente se cuida e busca a melhor versão dela e não de outra pessoa idealizada, a gente pode buscar a melhor versão desse corpo, nessa idade, da maneira como ela vive hoje. E a gente classifica os pacientes exatamente de acordo com essas necessidades. Quando eu pego um paciente que tem uma boa musculatura, ela tem pouca gordura e pouca flacidez, uma lipoaspiração só vai coroar o que ela já tem de bom. Então, está transformando uma pessoa em outra pessoa. Ela, num grau de definição que ela não conseguiria mais sozinha, porque ela já tem mais de 40 anos, ela já tem outro metabolismo, os hormônios já não são os mesmos, e mesmo treinando, mesmo cuidando, ela não conseguiu o objetivo que ela queria ainda. Então, é onde eu entro no paciente grau 1.
No paciente grau 2, que é um paciente que já tem uma certa flacidez, já teve filhos, a vida dela é um pouco mais atribulada, e ela é uma pessoa que faz a parte dela, a pele dela já está flácida, a pele dela já perdeu, já sentiu as ações dos hormônios, as ações dos anos. Então, eu vou usar bioestimuladores, um Morpheus, um BodyTite, um Argoplasma, para estimular o que estava adormecido. E, nesse ponto, eu consigo um resultado como esse, porque é um resultado, novamente, em conjunto, não foi um resultado isolado. E isso é bem importante saber que existe toda uma equipe por trás. As fisioterapeutas fazem mágica com esse paciente, os nutrólogos, as dermatologistas. Então, é uma equipe sempre de mais de uma pessoa. É um erro dizer que foi a cirurgia, é um erro dizer que foi o Dr. David. Foi uma equipe que, às vezes, tem 7 pessoas, 8 pessoas, 3 meses de preparação. Então, a gente tem que ser mais responsável nesse ponto. Um paciente que já ultrapassou esse grau, já no grau 3, que tem uma musculatura moderada, muita gordura e flacidez moderada, esse paciente ele ainda responde se ele for mais jovem, que é o caso dessa pessoa. E eu consigo estimular ele, ele responde, mas essa não é a regra. Isso é aquilo que o Dr. Fernando falou para vocês antes da apresentação. Às vezes a internet só mostra aquilo que a gente quer aparecer. Essa não é a regra, essa é a exceção. Porque o paciente ele é jovem o suficiente, ele tem hormônios suficientes para responder ainda os estímulos. Mas eu não posso falar isso para todos os pacientes. A gente tem que ser realista naquele ponto. Só que a tecnologia, graças a Deus, hoje, com o BodyTite, com o Renuvium, com o Sculptra, com o Morpheus, com o médico responsável, com a equipe multidisciplinar, a gente consegue nesse perfil de cliente. E, finalmente, o paciente que tem musculatura moderada, muita gordura, pitose cutânea, ele vai realizar uma abdominoplastia. Mas mesmo a abdominoplastia, vocês podem perceber que a gente consegue também definir a zona muscular desse paciente quando ela existe. Esse foi um paciente que, por exemplo, foi preparado para essa cirurgia. Preparado 3 meses antes, com nutrição, com trabalho prévio. Foi um paciente que fez fisioterapia, um paciente que foi um paciente de corte, e mesmo assim ele conseguiu um resultado adequado para a idade dele, para o momento dele, para o jeito dele, e é um paciente feliz. Não é o que a gente busca? A gente busca o que eu falei na primeira palestra. A gente busca longevidade, satisfação e felicidade. A gente não busca a aprovação social de quem não gosta da gente. A gente busca de quem a gente quer ser primeiro, como a gente é por dentro. E se eu entendo isso como uma grande verdade, se vocês entenderem que a cirurgia plástica hoje, ela não veio para modificar você ou transformar, mas para resgatar o que já existe por dentro, eu vou ser um bom cirurgião para você. E nesse conceito, se eu domino o elementar, que é a forma como eu penso, a forma como eu me alimento e a forma como eu me movimento, dificilmente você vai precisar de mim. Ou quando precisar de mim, eu vou estar lá para segurar a sua mão e atravessar aquela ponte que você não consegue sozinho. Que esse é o nosso papel como médico, é auxiliar, é proteger, é educar, é amar o processo. Nem amando esse processo, a proposta do 40 mais você foi o que vocês estão vendo agora. Quando Leonardo da Vinci pensou as métricas e as modificações naturais do ser humano como se fossem as perfeições, hoje eu faço um convite para vocês pensarem nesses 4 pontos, que foi tudo o que a gente viu nas palestras de hoje. A gente pensar de como é que a gente pensa, quem a gente quer ser, como a gente se vê, o que é verdade para a gente, o que é mentira, o que a gente ouve dos outros no primeiro filme lá, ou no nosso convívio, que não deveria ser nossa realidade interna. Você não pode mudar a sua realidade externa, mas você pode mudar a sua cabeça. E a partir da sua cabeça, você muda a forma como você pensa e como você se sente, você escolhe com quem você quer conviver, quem você quer estar próximo, quem você escolhe estar do seu lado. E aí os resultados aparecem. Porque os resultados nada mais são do que o afloramento que você tem por dentro. E aí eu tenho uma nutrição diferente. Eu me nutro para me nutrir, não para comer. É diferente. Eu faço exercício físico para criar massa muscular, não só para me movimentar, que é a desculpa, mas eu faço aquilo, mas você não fez com propósito. Você fez para uma desculpa perfeita para quando alguém lhe perguntar. Doutor, mas eu malho todo dia, o que você faz? Eu faço caminhada. Não tem esse objetivo, é para você ter a desculpa perfeita, desculpe. Você não veio aqui para ouvir mentiras, você veio para ouvir o que funciona. E, finalmente, os procedimentos estéticos, como as minhas colegas passaram antes. Não é para lhe transformar, é para lhe aperfeiçoar aquilo que você não conseguiu sozinho. Esse é o nosso papel. E se esse é o nosso papel, o 40 mais você nasce com esse propósito: educar, potencializar, sensibilizar e trazer você para a sua melhor versão. Nesse conceito, quais são as minhas crenças? O que é que eu realmente acredito, que eu sei que é mentira, mas eu conto para mim mesmo para não ter o meu movimento, não ter o que fazer o próximo passo? Quais são as minhas oportunidades? Quando o Cronos passa por mim e vem Kairos, por que eu não converso com ele? Por que eu prefiro ouvir o meu colega, vamos beber hoje, vamos sair, hoje para que treinar? Não, só um pouquinho. Assim, gente, nós todos temos escolhas, né? A escolha é nossa, ninguém obriga a gente a fazer nada. Não, pelo menos hoje no mundo contemporâneo.
Como treino, como é que a gente nutre o nosso corpo? O que a Gélia falou, o que a Raquel falou, o que os outros colegas falaram, o Maurício, o Tael? Como é que eu me fortaleço? E a palavra fortaleço eu me posiciono muito bem. Porque quando eu falo se movimente apenas, você tende a se sabotar. Agora, se fortaleça é diferente, é outro comando. As palavras têm poder. Que tipo de mensagem você conta para si mesmo? E, finalmente, quais são os meus complementos? Complementos. Não a substituição do que eu deveria ter feito. Não aquilo que eu não deveria ter feito sozinho, pelo menos a minha parte, e agora eu vou finalizar. Em algum momento eu tenho que subir as escadas para depois pegar o elevador, e não o contrário. Assim a gente começa a ver um mundo de fantasia, e começa a ter as doenças mentais, começa a ter os distúrbios e dismorfismos, começa a ter aquilo que a gente poderia ter e a gente escolheu não ter. É uma escolha. E se é uma escolha, primeiro domine o elementar, que foi tudo que a gente falou hoje, para depois então dominar as possibilidades. Porque aqui a gente só falou de pessoas reais, com vidas reais, mas resultados extraordinários, porque eles escolheram ser assim. Muito obrigado.